Olá, gente amiga, gente querida do Instituto Kardecista da Bahia. Olha eu aqui de novo, Ivan César, para continuar com as reflexões da obra Pão Nosso, de Emmanuel. E agora para falar sobre o texto Filhos Pródigos, para a gente ter aí algumas reflexões a respeito dessa temática. Para quem não sabe, para deixarmos o conceito muito claro para todos nós, pródigo significa aquela pessoa gastadora, esbanjadora, que sai, não para nenhuma quantia na mão, vai chegando e vai gastando. E esse é um conceito importante, porque já já nós vamos ver que Emmanuel faz uma abordagem um pouco maior, um pouco mais ampla. Ele não se restringe às questões materiais. Muito bem, final do ano chegando, novembro já está na sua metade. 2021 está aí batendo na nossa porta. Eu só espero que ele não chegue com essas dificuldades que 2020 nos apresentou, porque realmente tem sido um ano bem complicado para a grande maioria de nós. Mas todo final de ano, lá no final de dezembro, nos últimos dias de dezembro, nós vemos aquela corrida desenfreada às casas lotéricas para as apostas da Mega Sena da Virada. São prêmios multimilionários, mais de 100 milhões, mais de 200 milhões de reais, o que faz com que as pessoas, em busca muitas vezes de uma vida diferente, elas corram às casas lotéricas fazendo filas enormes, fazendo com que as casas lotéricas muitas vezes tenham o seu horário de atendimento estendido, montem esquemas especiais de atendimento, enfim. É todo um processo em nome de uma busca pela riqueza. E aí alguns questionam a respeito dessa necessidade, dizendo que a riqueza é isso, a riqueza é aquilo, e se ganhar vai fazer... A pergunta que vos faço é, quem de nós não gostaria de ser rico? Quem de nós não gostaria de ganhar na Mega Sena da Virada? Para as pessoas que apostam, né? Porque quem não aposta não adianta querer ganhar. Do céu não vai cair. Mas quem de nós não gostaria de ganharmos, de sermos sorteados em um prêmio milionário? De alguma maneira, todos nós. A questão não é você ser rico, ser milionário, você ser sorteado na Mega Sena. Porque não vamos ser hipócritas em distribuir a ideia de que dinheiro não serve para nada. Claro que não se trata disso. As sociedades, no decorrer da história, ela, desde que sai do escambo, da ideia do escambo, da prática, melhor dizendo, do escambo, ela começa a ser governada pelo sistema de moeda, que não deixa de ser um escambo, em outras características. E a partir daí, todos nós precisamos de dinheiro para viver. Nós precisamos vestir, precisamos comer, precisamos beber, precisamos pagar as contas. Essas não param de chegar. Você pode até decidir hoje não comer nada. Ok, é uma decisão sua, mas uma coisa é certa. Pelo menos uma vez no mês, a conta vai chegar. Então todos nós precisamos de dinheiro. Espero que seja a maior parte, diferente de alguns dos nossos representantes por aí, baseada no nosso trabalho. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que a riqueza ela é uma prova mais difícil que a prova da pobreza, por uma razão muito simples, que eu posso traduzir assim: o pobre ele não tem nem muitas vezes como sobreviver, imagine como gastar. O rico não. O rico ele tem e sobra. E aí há um texto muito bonito que fala do óbolo da viúva. Vocês com certeza conhecem, e se não conhecem, procurem no Evangelho que vocês vão encontrar. Mas
muitas vezes nós vemos as famílias ricas, os pais ricos, que entregam nas mãos de seus filhos, filhos e filhas, verdadeiras fortunas mensais, às vezes diárias, e nós não observamos em algumas oportunidades que esses valores eles sejam convertidos em algo, como é que eu vou dizer assim, aproveitável. É importante lembrar que o conceito de aproveitável, obviamente, ele vai variar entre quem observa, no caso eu, e quem gasta, no caso a outra pessoa. Nós sempre pensamos assim, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar o centro espírita, e eu vou trocar as cadeiras, vou botar ar-condicionado, tal, aquela coisa toda, e aí ganha na Mega Sena. A primeira coisa que faz? Vai-te embora. Aí vai viajar, vai gastar com carro importado, vai comprar uma mansão em Interlagos, essas coisas todas que a gente já sabe que a possibilidade de acontecer é muito maior. Claro que há aqueles que efetivamente vão sim converter aquele valor recebido em obra evolutiva. Mas, como eu disse, Emmanuel ele não aborda apenas a questão material. Emmanuel fala, por exemplo, do filho pródigo. Primeiro ele fala dos filhos pródigos que estão por toda parte, não apenas onde o dinheiro ele é farto, ele é abundante, mas também onde não existe dinheiro. Quantos de nós não conhecemos histórias de pessoas, por exemplo, pais e mães que com muita dificuldade pagaram por uma faculdade, por exemplo, uma faculdade de medicina, para dar um exemplo, uma faculdade de medicina para o seu filho, para a sua filha, e a pessoa, quando não desiste da faculdade, ela se forma, mas aí diz assim, não, eu não quero exercer medicina não. E o que é que você vai fazer? Eu vou ser um asceta, vou viver no alto de uma montanha. Isso é um esbanjar diferente, né? Ou até pessoas que efetivamente abraçam, ainda no mesmo exemplo, a carreira da medicina, a carreira médica, mas aí ao invés de se dedicar a salvar vidas, se torna um médico, uma médica abortista, matando vidas. Então é uma forma diferente de ser pródigo, de ser gastador, de ser esbanjador, mas tem aqueles, por exemplo, como Emmanuel cita no seu texto, ele fala assim, cientistas que trabalham contra a ciência. Eita, e nos dias de hoje, hein, temos visto aí algumas questões com essa confusão toda do coronavírus, mais de 160 mil mortos, e por incrível que pareça, isso realmente é um cenário. Eu costumo dizer a alguns amigos mais próximos que Dante Alighieri ele teria uma dificuldade enorme de encaixar o Brasil na sua obra clássica, O Inferno de Dante, porque, olha, mais de 160 mil mortos e algumas pessoas fazerem movimento contrários à vacina da Covid, sinceramente, é pra gente... Eu nem sei que tipo de sentimento a gente pode ter, que tipo de emoção a gente pode ter diante de afirmações como essas, mas essas pessoas não deixam de estar dentro do seu livre-arbítrio. Como há um movimento que não é de agora, é de mais tempo, de pessoas que se recusam a vacinar seus filhos contra as mais diversas doenças. Aí o Brasil, por exemplo, que havia erradicado há décadas, por exemplo, a poliomielite, o Brasil volta a ter casos de pólio. O sarampo, que a gente mal ouvia falar, nós já temos tido surtos de sarampo, porque pessoas resolvem por si próprias que vacina não serve para nada. Enfim, quando parte de leigos, menos mal, mas quando parte de cientistas, aí realmente essa ideia do filho pródigo que Emmanuel está trazendo aqui, ele tem toda a razão. Artistas, como Emmanuel cita também no seu texto, que se desviam das suas artes. Qual é a sua arte? Fazer música. Músicas de elevação, músicas com letras que nos conduzam a processos de reflexão, essas coisas todas. E de repente, você passa a escrever coisas que
desculpe, mas não dá nem para classificar como músicas. Não deixa de ser uma escolha. Então, nós precisamos sejamos cientistas, artistas, atores, profissionais de qualquer área, ou até pessoas que ainda não trabalham, mas que já já vão encontrar a sua carreira profissional, nós precisamos ser dissipadores de bens, bem como de tempo, de saúde, de oportunidades. Precisamos promover com as possibilidades que nos são ofertadas essas ideias, essas condições para que o outro também, que pode menos, ele possa, em algum instante da sua vida, ter um pouco mais de conforto que nós já desfrutamos. Então, o que Emmanuel nos traz como frase final, como ideia final da tradução do texto do Filho Pródigo, da interpretação do texto, é para que nós possamos aproveitar essas oportunidades, e todas elas foram recebidas diretos de Deus, da divindade, para assim cumprirmos os nossos papéis como co-criadores, como auxiliares divinos na evolução da nossa família, da sociedade, do nosso planeta e, acima de tudo, de nós mesmos. Vou me despedindo, deixando um beijo carinhoso, já os meus votos de Feliz Natal e de um ano próspero e de muito, muito trabalho, de muita luta e de muitas conquistas para todos nós. Um grande abraço, estou sempre às ordens, que Jesus nos abençoe.